Lesão do LCA, operar ou não operar? Aqui nesse vídeo a gente vai destrinchar o que de fato pode te agregar nessa decisão que acredito que seja muito importante para a sua vida. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. O LCA é um dos principais ligamentos do joelho e ele vem de trás para frente, inserindo nessa parte da tíbia, da canela. Então ele sai do fêmur e se insere na frente da canela, fazendo com que você não tenha essa capacidade de cisalhamento anterior, ou seja, ele impede que essa tíbia venha para frente ou que o fêmur venha para frente. Então essa é uma das principais características desse ligamento para poder impedir esse corrimento do joelho de uma maneira descontrolada. Automaticamente você vai ter por trás disso todo um grupo muscular que vai melhorar essa função de maneira ativa. Então, por exemplo, o glúteo, o quadríceps e a panturrilha são músculos que estabilizam o seu joelho para justamente também não permitir esse corrimento descontrolado. Só que muitas vezes a pessoa vai no médico e percebe, teve um evento de estalido, geralmente a lesão do LCA, ela é acometida de uma torção em conjunto com uma audição de estalido. Então a pessoa ouve um estalido no joelho e automaticamente o joelho fica bem inchado, ela fica com dificuldade para andar inicialmente, mas depois tende a ir recuperando, porque as pessoas conseguem sobreviver sem o LCA. Mas muitas vezes quando essa pessoa busca um médico porque ainda sente incômodo, sente limitação, principalmente para dobrar completamente a perna, automaticamente o médico pode determinar operar ou não. E essa é a grande dúvida de quem está assistindo agora esse vídeo. E eu tenho a dizer que o LCA ele é muito complexo nessa decisão. Por quê? Você pode operar ou não, mas tudo depende de você se perguntar qual é a necessidade que eu tenho de operar. Primeiro ponto que a gente leva em consideração é o fator da idade. Então, se é uma pessoa muito nova que pratica muita atividade física, com certeza é favorável à operação, por conta do fato de que essa pessoa vai querer retornar às atividades de vida diária e também de atividades físicas, por conta do fato de ser mais jovem. Claro que pessoas também de mais idade acabam tendo a necessidade também de operar quando praticam mais atividade física. Então tudo depende do porquê vai operar. Operar só para, dependendo da pessoa que é mais sedentária, às vezes não vale a pena. Mas a minha opinião é que sempre vale a pena operar por conta da degradação que você tem do joelho quando você não opera. Então, para vocês entenderem, se o LCA ele não permite esse cisalhamento do joelho, automaticamente no crônico da vida, se você não opera, esse joelho tende a cisalhar em alguns momentos ali específicos. Então, seja numa festa do sobrinho que você tem que agachar com o filho, enfim, em alguns movimentos específicos isso vai acontecer de uma maneira sutil. Só que pensando que a gente tem uma média de vida aí, de expectativa de vida de 85 anos, 80 anos, automaticamente é impossível dizer que esse joelho vai estar íntegro totalmente se não tiver esse ligamento lá quando você estiver na terceira idade. Então eu aconselho sim a operação por conta não só do fator momentâneo de você ter uma qualidade de vida melhor, você conseguir praticar qualquer tipo de exercício físico sem ter nenhum tipo de problema, se preocupando no quesito de que pode torcer o joelho novamente e que de fato, se isso acontece, você acaba tendo lesões de outras estruturas ao redor do joelho, que aí você automaticamente é obrigado a ter que operar, não só por conta do LCA, mas também por conta das lesões secundárias, como por exemplo o menisco. Então é indicativo sempre fazer uma operação com um médico que seja da área, que tenha toda uma especialidade em relação a isso e automaticamente fazer com que você viva melhor e com mais qualidade de vida. E como que a fisioterapia vai atuar em cima de uma pessoa que está com o LCA rompido nesse exato momento, com esse ligamento? Automaticamente, quando a gente tem uma lesão, qualquer que seja, o nosso corpo gera uma inibição de toda a musculatura e toda a capacidade de coordenação. Então nós temos alguns receptores que chamam mecanorreceptores. Eles indicam para o nosso cérebro qual é o posicionamento articular, qual que é o posicionamento muscular no sentido de estar muito contraído ou pouco contraído. Isso estimula o nosso cérebro para a gente ter a tal da consciência corporal. Quando você tem uma lesão, você tem uma quebra desses receptores.
Ou seja, você perde a consciência corporal de capacidade de espaço daquele joelho. Então você não sabe se ele está tão estendido, tão dobrado, e automaticamente isso deixa o seu joelho mais suscetível a mais lesões por conta dessa falta da conectividade muscular de estabilizar aquilo. E também, automaticamente, a cápsula, que é esse tecido ao redor da articulação que faz grudar o fêmur com a tíbia, ela fica muito mais rígida, permitindo menor angulação, principalmente naquele movimento de flexão. Então você perde a capacidade de sentar em cima do calcanhar, de subir uma escada com uma facilidade. Então vai reduzindo também a sua qualidade de vida. A fisioterapia vai atuar diretamente na manutenção desses manejos, desses itens específicos de perda de consciência corporal, perda da atividade muscular, a rigidez articular também do próprio joelho. Então, no prévio de uma suposta cirurgia ou não, você precisa ter uma fisioterapia para poder reestabilizar toda essa sua capacidade de conexão do seu cérebro com aquele membro que foi lesionado. Então vamos considerar que você decidiu operar e aí você operou, retornou para sua casa. Geralmente os médicos te deixam com uma tala onde você não pode dobrar o joelho, né? Então você mantém o joelho estendido por pelo menos aí umas 2 ou até mesmo 3 semanas. Só que o que é interessante? Esperar umas 2 semanas e já começar a fisioterapia. Porque a fisioterapia no pós-operatório ela é extremamente importante para poder reestruturar essa conexão, principalmente que a gente fala do quadríceps. Porque entenda, a cirurgia do LCA você vai fazer uma incisão através da artroscopia, que são instrumentos cirúrgicos onde você perfura a cápsula, e ali pela artroscopia o médico faz toda a cirurgia, então é uma cirurgia fechada, ele não tem que abrir o joelho inteiro. Então, pelo fato dele gerar uma incisão dentro da cápsula, você tem uma inibição extrema do seu quadríceps. Por isso que é importante a fisioterapia prévia, porque se você tem uma inibição da lesão, você reestabiliza um pouco com a físio, faz a cirurgia e cai de novo essa conexão, não vai cair tanto se você fez a físio prévia. Na físio do pós-operatório, é importante para você recuperar de novo essa conectividade do quadríceps. Tem alguns estudos que falam que depois de 1 ano da fisioterapia muito bem feita, ainda assim os pacientes apresentam essa inibição muscular do quadríceps. Então é extremamente importante a fisioterapia para poder reestabilizar essa capacidade, não só do quadríceps, mas também da capacidade de você jogar o peso corporal em cima daquela perna. Por conta da cirurgia e por conta da lesão, você fica meio no receio, de uma maneira inconsciente, e a fisioterapia vai trabalhando isso para poder reestabilizar. Fora também o ganho da capacidade de movimento de flexão e extensão do joelho, que pelo fato de você estar com a tala, automaticamente você perde essa capacidade de dobrar o joelho. Então é muito importante a fisioterapia no pós, logo depois da 2ª semana. Eu espero que eu tenha te ajudado nessa decisão que é difícil mesmo para você tomar, mas eu espero que você tenha a melhor visão nesse momento para tomar a melhor decisão. Aqui no canal temos outros vídeos também com conteúdo de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que rompeu o LCA.